Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Ana, tenho 30 anos. Eu sou de Minas Gerais, mas atualmente eu tô morando em São Paulo, capital. E eu vim trazer um relato que aconteceu comigo e com meu marido em 2017, na época a gente ainda namorava. E que foi uma experiência compartilhada, assim, bem bizarra, né? Assustadora, porém interessante. E começou da seguinte forma. Na época, como a gente ainda namorava e morávamos em cidades diferentes, era comum a gente ir um pra casa do outro, passar o fim de semana, passar uns dias, coisa assim. E nesse fim de semana em específico, eu fui pra casa dele. Aí beleza, a gente foi dormir esse dia e aí eu deitei na cama, normal. Até então tava tudo bem. De repente eu comecei a sentir o colchão afundar. Eu estava sentindo aquela pressão no colchão, aquela sensação de alguém estivesse sentando, né? Ali perto do meu pé. E primeiro eu pensei assim, deve ser a gata, né? Porque o meu marido, ele tinha uma gatinha de estimação na época que ela dormia com a gente direto. Então, a primeira coisa que eu pensei, assim, e tal. Só que quando eu olhei, não era ela, assim. Como o meu marido tinha mania de dormir com a TV ligada, ficava uma iluminação no quarto e eu conseguia enxergar. E eu vi a gata tava dormindo, assim, em outro lugar, não tava ali. E eu tava sentindo uma parada no meu pé totalmente invisível. Eu meio que, assim, eu fiquei meio cabreira, mas eu... Sabe quando você deixa pra lá, você meio, esquece, às vezes foi imaginação, coisa do tipo. E assim, eu deixei pra lá, não falei nada pra ele, não contei nada pra ninguém, enfim. Aí se passaram umas 2 semanas, aí dessa vez o meu marido tinha ido pra minha casa. Nesse fim de semana, um outro fim de semana. E a gente tava conversando alguma coisa sobre casos sobrenaturais, até que ele comenta comigo. Ultimamente eu tenho sentido todos os dias como se alguém estivesse sentando no colchão ou, tipo, caminhando pelo colchão, sabe? Aquela pressão e tal. Aí eu fiquei, caramba, eu senti a mesma coisa, só que eu não quis te falar nada. E isso foi interessante porque não tem como falar que é histeria coletiva, né? Porque eu acredito em histeria coletiva. Às vezes você fala alguma coisa pra pessoa e a pessoa meio que fica paranoica e acaba sentindo também, né? Como conta de tabela. Só que não foi o caso, né? Eu não tinha falado nada com ele, nem ele comigo. E a gente ficou meio assim, caraca, que estranho, né? E assim seguiu. Ele continuou sentindo todos os dias. Quando eu ia lá, eu sentia também. Isso perdurou aí por uns 2, 3 meses, eu diria, toda a situação, né? E assim, toda vez que eu ia lá, era aquela mesma sensação toda noite.
E assim, não era uma presença boa. Não dá pra falar que era um negócio do bem, porque quando começava, tinha uma energia pesada. Não era uma coisa legal, assim. Então, não dá pra saber o que era exatamente, mas a presença incomodava. Ela deixava a gente desconfortável. Tanto que eu comecei a perceber que, do nada, o meu marido, né, namorado na época, ele começou a ficar, do nada, super deprimido. E eu achei estranho, assim, né? Porque não era do feitio dele agir como ele estava agindo, ficar tão pra baixo. Ele não é assim, mesmo em situações difíceis. E foi bem do nada. É claro que eu não descartei a possibilidade de ser realmente uma questão psicológica, só que eu falei, cara, você acha que não pode ser ali essa tal coisa? A gente não sabe o que é um espírito que pode estar te sugando, uma espécie de encosto, né? Eu falei, mas qualquer coisa, se, assim, vale você ir num profissional também pra ver, né? Enfim, eu recomendei ele pra gente fazer uma limpeza lá no quarto, que era o quarto dele e tudo mais, pra fazer um ritual simples. Ele não tava querendo fazer de jeito nenhum. Foi até um ritual que um amigo da época passou, que ele manjava bastante dessa questão de bruxaria e de rituais de limpeza. Ele me passou um ritual simples pra fazer. Ele falou, ó, se não funcionar, talvez você tenha que chamar alguém que entenda mais aí, igual, sei lá, talvez alguém da Umbanda, né? Que tenha um conhecimento melhor pra ajudar vocês. Porque, assim, eu até tenho sensibilidade, eu já frequentei centro espírita, porque eu sempre tive vários mini casos sobrenaturais durante a minha vida inteira. Só que eu me fechei muito, né, com o tempo, aí acaba que eu não desenvolvi isso. Então eu não tinha tanta prática, tanto conhecimento quanto eu gostaria, né? Embora eu seja bastante interessada no assunto, tanto até na questão de magia e etc. Enfim, perdurou isso. Eu lembro que, inclusive, um dia a gente começou a sentir, a gente estava acordado ainda, e eu resolvi perguntar, falar assim pra tal coisa que tava ali. O meu namorado tava sentindo no pé dele. E aí eu falei, sai do pé dele e vem pro meu. E é como se eu tivesse escutado, porque eu comecei a sentir no meu e ele parou de sentir no dele. Realmente como se tivesse se deslocado. Então a gente, poxa, então assim, não é uma coisa residual, né? Deve ser algo realmente assim, inteligente, né? Que tá escutando a gente, que tá interagindo com a gente. Então foi mais sinistro ainda. E conforme foi passando os dias, e todo dia, como o meu marido que mais se lidava com a situação, né? Porque todo dia ele dormia no quarto dele, basicamente. Eu só ia lá às vezes. Ele entrava em desespero, porque ele queria dormir e não conseguia. Então ele pedia, pelo amor de Deus, para. Assim, em voz alta mesmo. Só que piorava. A pressão no colchão ficava cada vez mais forte. E a gente foi percebendo que foi piorando, porque uma outra vez que eu fui lá, eu cheguei a sentir o cobertor sendo levemente puxado, o meu cobertor. Sempre assim eu verificava pra ver se não era gata, se era alguma outra coisa. E o que foi mais assustador foi uma vez que eu senti como se tivesse assim, não apenas sentado ali na beirada do colchão, perto dos meus pés, mas começou a subir e eu senti assim, um corpo inteiro, como se fosse o corpo inteiro de uma pessoa deitando ao meu lado, assim, no colchão, na cama. E foi horrível, eu paralisei naquela hora, porque pra mim a sensação de ter assim, uma coisa invisível ali do meu lado era muito assustadora. Eu não via nada, era só sentir mesmo, mas era pesado, era ruim. E, pô, principalmente assustador. Não tem nem como não ficar morrendo de medo numa situação dessa. Até que um dia que foi o extremo, assim, né? Que eu falei, olha, não vai ter jeito, a gente precisa fazer uma limpeza no quarto, porque além de estar piorando, claramente, teve um dia que a gente foi cochilar, assim, no final da tarde, e o meu marido, ele levantou por algum motivo. Ele foi fazer alguma coisa, ele tinha que fazer alguma coisa na rua. Aí ele saiu e eu continuei lá. E tava dormindo eu e a gatinha dele, né? Aí, assim, depois que ele saiu um tempo, assim, eu comecei a sentir o de sempre. Aquele aperto ali no colchão, aquela pressão no colchão. Daí eu fui assim, fiquei sentindo, eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir ficar aqui dentro. Quando eu olho pro lado,
A gatinha tava dormindo comigo, ela tava perto ali do meu pé. E assim, ela tava olhando exatamente pra onde eu tava sentindo o colchão afundar, assustadíssima. Sabe quando o gato fica assustado, fica com o pelo todo eriçado, toda meio assim, toda pra trás e com aquele corpo curvado e tudo mais? Ela tava desse jeito. Eu fiquei, cara, ela tá vendo alguma coisa que eu não consigo ver. E eu acredito total que animais, né, especialmente gato, consegue ver, sentir. E ela tava claramente muito assustada. Então eu peguei ela, caí fora do quarto ali. Fiquei esperando meu marido chegar. E quando ele chegou, ele falou: mas você já tá de pé? Contei pra ele o que aconteceu. Eu falei: olha, eu acho interessante que a gente faça uma limpeza aqui no quarto logo, porque não tá legal. A gatinha, ela se assustou total ali com a situação. Tipo, ela viu alguma coisa que, assim, ela não era uma gata, assim, medrosa, de forma geral. Então, acho que pode ter ficado assustada daquele jeito. Definitivamente não foi algo normal, algo desse mundo, eu diria. Aí, ele finalmente aceitou fazer a limpeza no quarto. E aí, eu fui, peguei lá as coisas que tinham que fazer, fiz uma espécie de rito. E a gente foi, fez a limpeza, terminamos, beleza. E resolveu o problema. A gente não sentiu mais o colchão afundando, a gente não teve mais nenhuma daquelas sensações esquisitas na hora de dormir, na hora que a gente estava deitado. E o meu marido, ele melhorou. Ele, assim como ele do nada tinha ficado mal, do nada ele ficou bem. Assim, tipo, tirou aquele peso, aquela negatividade do ambiente, sabe? Enfim, tipo, foi um final feliz, tudo mais. A gente não precisou apelar pra coisas mais fortes, eu diria. Mas, assim, foi uma situação bem bizarra, bem assustadora, ainda mais por ser compartilhada com outra pessoa, assim, né? E a gente não sabe o que pode ter sido. Eu tenho muita curiosidade de saber o que era, como que aquilo foi parar ali do nada, assim, né? Nunca tinha rolado nada do tipo e a gente já se relacionava há muitos anos. Nunca senti nada parecido lá na casa dele. E, enfim, a história foi essa. A gente conseguiu resolver. Mas é definitivamente um dos casos sobrenaturais que mais me marcaram até hoje. Eu tenho outras coisas que eu já passei pela minha vida, casos menores, qualquer coisa posso mandar mais pra frente. Valeu, tchau. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Eu sou a Alejandra, tô falando do Rio de Janeiro, sou carioca também, tá? E vou te contar mais outra aqui. Eu fui criada dentro da religião católica, mas eu não sou praticante, tá? Eu sempre fui muito curiosa, mas eu acredito que a minha tendência sempre foi alguma coisa realmente no catolicismo. Mas eu não tenho essa coisa de ir à missa, sabe? Rolou uma certa decepção. Eu estudei em colégio de padre e de freira, mas a minha decepção realmente foi no colégio de padres, que tem aqui um colégio, não vou falar o nome do colégio, mas é um colégio de gente abastada, vamos dizer assim. Desde já explico que a minha família não é abastada, não é nada disso. Minha família sempre foi muito esforçada, queria dar o melhor para os filhos e acabei estudando num colégio que, enfim, o pessoal é legal, mas meio foda, enfim, desculpa aí a palavra. E aí o que acontece? Então surgiu esta pessoa que vos fala, que não tem muito... assim, não vai pra missa, não curte, a missa não me diz nada. Mas eu sempre fui muito curiosa de tudo. Até porque as pessoas até dizem que eu sou médium, tá? Mas, assim, como eu não pratico nada de nada, eu só converso com Deus, vou abraçar a árvore, entro no mar, converso com Iemanjá, sinto que Deus está nesses dias lindos que a gente vive, de céu azul, sabe? Um sol gostoso, o perfume de flores gostosas. É isso que eu entendo que Deus é pra gente, sabe? Então eu tento curtir, me conectar com Deus dessa forma.
Mas eu sou devota de alguns santos e tal. E aí o que acontece? Nesses lances de curiosidade, uma amiga minha me levou para o centro dela de candomblé. Não me levem a mal, eu não curto essa vertente candomblé, tá? Não sei se pode se chamar vertente, enfim, eu não curto porque existe o sacrifício de animais. E eu sou uma protetora de animais, então para mim já vai contra. Mas, enfim, contudo, como eu fui para esse lugar, beleza, né? Vamos lá, vamos conhecer, eu era curiosa, fui lá e tal. E aí o que aconteceu? Tô eu lá, linda, de bonita, vendo as pessoas se arrumarem, a gente de praxe, todo mundo de branco. E como eu fui para conhecer e para consulta, porque era uma época que a minha mãe estava doente e tal, então eu queria saber como que ia ser as coisas, né, como me preparar para certos momentos que viriam. E eu lá, né, o centro, naquele específico que eu estava, era um sítio longe pra caramba, que não pegava o celular não pega naquele lugar, tá? Não me pergunta onde é, porque eu não sei onde é. Eu sei que é muito longe do centro do Rio, tá? E lá tinham quartos, né? Era um sítio que tinha diversos quartos. E cada quarto era de um santo. E no meio, se não me engano, se não me falha a memória, tinha um cômodo que funcionava como se fosse uma sala, um refeitório e cozinha, né, que ficava na parte central do terreno, e que dali as pessoas se deslocavam para os quartos onde eram os quartos dos santos, que cada pessoa que estava ali tomava conta de cada quarto. Então as pessoas estavam se arrumando, muitas tomando conta do sítio, do lugar, né, onde tem isso, né, onde tem esse centro, e tinha gente cozinhando comida para o seu santo. Estava sentada na porta de um dos quartos de santo, que eu não sei que santo que é, porque eu não entendo nada disso, tá? E aí tinha um senhor que já estava todo na indumentária lá dele, de branco, com a roupa branca toda bonita e tal, tananã. E ele tava lá cozinhando, sei lá o que é pro santo, pra comida pro santo dele e tal, não sei o quê. E de repente ele começou a se mexer. E aí me disseram que ele estava incorporando, estava acontecendo alguma coisa com ele lá. Aí eu, tá, beleza. Tem que dar espaço pro fulaninho passar, o fulaninho vai passar, o senhorzinho vai passar. Tem que levar para casa, para o quarto do santo dele e tal, tananã. E estavam trazendo ele, e ele de costas, e ele se tremendo todo, né? Tava se tremendo todo, e tinham duas moças também de branco. Todos nós estávamos de branco, mas aí as duas estavam lá, uma de cada lado segurando os braços dele e tal. E eu vendo aquilo, né? Eu não acho graça em nada, eu respeito, eu vi aquilo, beleza. Quando ele terminou de passar por mim, eu levei um soco no nariz. Um socão. De quem? Não sei, uma pessoa, foi da mulher invisível ou do senhor invisível, tá? No caso seria do santo, né? Ou uma energia que estava canalizada ali. Enfim, eu levei um soco que vocês não têm ideia. Um soco foi no meio do meu nariz, sabe? No meio da cara mesmo, sabe? Uma coisa muito bizarra que eu nunca passei na minha vida. A sensação do soco, você vai me perguntar, eu já te falo. Sabe quando você não é uma sensação de dor, tá? É um incômodo. Mas você sente que foi assim, sabe? Um soco. Mas sabe quando você você mergulha na água de uma forma errada, de uma forma que entra água pelo teu nariz e dói tudo, entra água lá dentro e fica tudo dolorido?
sabe? Meio radido, meio, sabe? Foi isso que aconteceu comigo. E eu vi estrela, assim, que foi, assim, tipo, quase um nocaute, mas eu não cheguei a cair. A minha amiga que tava comigo, ela me segurou. E ela falou assim, opa, mas tá tudo bem aí, sabe? Me deu uma leve sacaneada, né? E eu, assim, tá tudo bem, só que eu não enxergava nada. Eu comecei a ver estrelinha, assim, sabe? Tipo, início de enxaqueca. Porque realmente incomodou muito. E, assim, eu senti que o negócio não era pra mim ali, energeticamente falando, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer lá, eu tive a minha consulta e tal, e coisa, mas eu nunca mais voltei lá. E acho que aquilo ali, energeticamente, não é pra mim, sabe? Eu acho que eu devo todo o respeito, sempre respeitei, mas eu entendi que alguém estava se opondo à minha presença por ali, ou então não foi com a minha cara, ou o que dizem, eu acho que eu vivi isso, né? Meu santo não vai com o seu, entendeu? Eu acho que foi bem isso, sabe? Eu acho que as pessoas que me acompanham, porque dizem que nós temos pessoas que nos acompanham, né? Não, são de uma gangue rival do pessoal ali que estava, né? E aí acabou que eu recebi um soquito na cara, mas sobrevivemos, tá? Para te contar essa história bizarra, né? Que aqui eu me sinto muito à vontade de contar essas coisas, que eu não me sinto maluca para poder dividir isso com vocês, tá? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da história e fiquem com Deus e com os santinhos de vocês. Tchau, tchau. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Às vezes você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp. Mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho.
E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir, poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. We all have that moment. Ugh, where did I save that? Dropbox Dash, new from Dropbox, searches across all your apps and tools, even if you forgot what you named your video edit, your presentation deck, or your marketing plan. Even if it's buried in email, Slack, or a deck called Final_Final for real. And once it finds it, Dash can help you draft what comes next, fast. From scattered to sorted, without slowing down. Learn more at Dropbox.com/Dash.